Aleluias. Assentai-vos, amados irmãos. Glória a Deus. Toma o seu assento. Glória a Deus. Amém. Nos perdoa, irmãos, parece que precisamos arrumar essas lâmpadas aí, na meio escura aí, né? Vamos ver se a gente providencia as lâmpadas da igreja. Está muito escuro, daqui eu percebo. A gente vai providenciar. Abra sua Bíblia em Oséias, capítulo de número 7. Oséias, capítulo de número 7. Estamos estudando esse profeta que faz parte da galeria dos pequenos profetas. Pequenos profetas não pela qualidade da sua mensagem, mas pequeno porque o livro é sucinto, são livros objetivos, por isso que são chamados pequenos profetas, tá bom? Amém? Começa aí com Oséias. Vamos ler o capítulo 7 hoje e vamos ver o seguinte, ó. Aonde chega a ausência de entendimento e de conhecimento de Deus? Aonde chega a ausência do entendimento de Deus? Porque falei para vocês no capítulo 7, capítulo 4, 5 e 6, falava sobre isso. Conhecimento de Deus, né? O entendimento de Deus, o procurar conhecer a Deus. Amém? Falamos sobre isso e os desdobramentos de não conhecer a Deus. Quais são os desdobramentos? Capítulo 7, a gente vai ver isso, as consequências também disso. Amém? Vamos ler então capítulo 7, versículo 1 a seguir. Capítulo 7, primeiro versículo a seguir. Amém? Acharam Oséias? Oséias depois de Daniel, capítulo 7, versículo 1 a seguir. Amém? Vamos ler então. Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar a Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam falsidade, porque por dentro há ladrões, e por fora rouba a horda de salteadores. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os seus próprios feitos os cercam. Acham-se diante da minha face. Com a sua malícia, alegram ao rei e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que somente cessa de atiçar o fogo desde que sovou a massa, até que seja levedada. No dia da festa do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com o excitamento do vinho, e ele deu a mão aos escarnecedores, porque preparam o coração como um forno, enquanto estão de espreita. Toda noite dorme o seu furor, mas pela manhã arde como labareda de fogo. Todos eles são quentes como um forno, e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem. Ninguém há entre eles que me invoque. Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado. Estrangeiros lhe comem a força, e ele não sabe. Também as cãs já se espalham sobre eles. Os cabelos ficam brancos sobre a cabeça deles. Essa parte, as cãs se espalham sobre ele, e os cabelos brancos começam a espalhar na cabeça, e ele não sabe. A soberba de Israel abertamente o acusa. Todavia, não voltam para o Senhor seu Deus,
nem o buscam em tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Chamam o Egito e vão para a Síria. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, e como aves do céu os farei descer. Castigá-los-ei segundo o que eles têm ouvido da sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Adestrei e fortaleci os seus braços, no entanto, maquinam contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se um arco enganoso. Caem a espada os seus príncipes, por causa da insolência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Amém, irmãos? Amém? Deu para entender mais ou menos a leitura? Sim ou não? É um texto pesado, né? Mas é um texto de misericórdia. É um texto que mostra assim lindamente a misericórdia de Deus. Espero que você tenha percebido isso. Mostra claramente. Esse profeta Oséias, ele está profetizando no reino norte. No reino sul, que é o reino de Jerusalém, de Judá, quem profetiza, o Isaías mais ou menos, é um contemporâneo. O Miqueias também. O Isaías é um homem que profetiza no palácio ou nas recâmaras reais. O Miqueias profetiza entre o povo. Se você der uma olhadinha em Miqueias, no profeta Miqueias, e der uma olhadinha principalmente no capítulo 1 de Isaías, que nós lemos aqui recentemente, você vai ver que não há diferença nessas duas regiões. Esse povo aqui, no entanto, o reino norte, eles se afastaram do templo. Eles se afastaram da referência escriturística. Eles se afastaram da palavra. Por quê? Porque a palavra ficava em Jerusalém. Eles tinham uma cópia ou outra ali de algumas coisas da lei. Mas a escritura estava em Jerusalém. Esse povo aqui é menos culpado do que Judá. Porque esse povo aqui não tem mais referência. Poucos são os profetas do reino norte. A maioria dos profetas que vocês conhecem é do reino sul, do reino de Jerusalém. Eles se rebelaram. Eles se afastaram. Desde a época do Jeroboão I. Eles se afastaram. Então eles não têm mais um templo de referência. E se vocês se recordam, quando Jesus conversa com a mulher samaritana em João capítulo 4, Jesus diz, ele corrige a mulher samaritana, mas ele diz, vocês sabem que a salvação vem dos judeus. Ele fala que não é nem Jerusalém e nem no Gerazim, que é onde eles estão aqui é o Gerazim, não é nem aonde Jerusalém adora, nem aonde os samaritanos adoram, que vai ser um lugar permanente, que virá o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, não vai ser em um lugar, diga isso, não será mais em um lugar, mas é um estado de ser, está entendendo? Mas o Senhor Jesus corrige e fala, vocês sabem que a salvação vem de Jerusalém, vem dos judeus. Esse povo aqui fugiram, se rebelaram contra o lugar da palavra, gente. Irmãos, olha, aconteça o que acontecer, nunca se afaste da Escritura. Nunca se afaste da Escritura por causa de algum tapinha nas costas, ou porque você está meio irritado, meio estressado, ou de repente você que espera alguma coisa de Deus e não vem, e aí que você faz, vou para outra igreja. Não se afaste do lugar aonde a palavra é pregada, porque eles se afastaram e agora eles parecem pombas, eles parecem tolos. O profeta corrige eles, que eles parecem pombas tontas, porque poucos são os bichos tão tontos como pomba.
Amém, irmãos? Então aqui, eles se afastaram da referência e por isso eles estão sofrendo. E os profetas tentam corrigi-los, mas eles não têm a palavra. Irmãos, olha só, presta atenção nisso aqui, principalmente os pregadores. Ouça isso aqui, ó. O que Deus falou, tem um grau de dificuldade para entender. O que Deus falou tem um grau de dificuldade para a gente entender. O que Deus fala não é nada difícil. Não estou entendendo, pastor. Irmãos, eu falei aqui na sexta-feira passada. Se o pastor Antônio mandar um e-mail para vocês, uma mensagem para vocês, manda lá um texto para você, e aí você não entende, você lê, o que esse cara está falando? O que você faz? Manda de volta uma mensagem para ele e fala: ei, o que você quer dizer com isso? Estou entendendo. Não é assim? Está entendendo? Ó, Antônio, o que você quer dizer com isso? Não estou entendendo a sua fala, esse texto aqui está estranho. Refaz esse texto aí. A Bíblia, meu irmão, dá para você mandar um e-mail para o apóstolo Paulo e perguntar: Paulo, o que você quis dizer? Dá para você ligar para o apóstolo Pedro e dizer: Pedro, eu não estou entendendo o seu capítulo 1. Dá para fazer isso? Dá para você mandar uma mensagem para o Jeremias e falar assim: Jeremias, eu não estou entendendo o vaso na casa do oleiro. Dá? Não dá. São textos antiquíssimos, irmãos. Antiquíssimos. Só o Novo Testamento faz 2000 anos que foi escrito. Não dá para você mandar uma mensagem para o Pedro e falar: Pedro, o que você quer dizer? Dá? Não dá. Então o que Deus falou tem um grau de complexidade. Entendeu? Por isso nós, teólogos, fazemos o estudo da palavra de Deus. Está entendendo? Está compreendendo? Quando você vê alguém criticar teólogo, são pessoas preguiçosas. São pessoas indecentes. Porque existem teólogos do mal. Por exemplo, você acha que no islamismo não tem teólogo? Lógico que tem. Você acha que os romanos não tem teólogo? Tem. Você acha que a mesa branca não tem teólogo? Lógico que tem. Tem gente que pensa em teologia só que na igreja que tem. Não, irmãos. Qualquer ocultismo, qualquer religião organizada tem teólogos. O antigo egípcios tinha teólogo. Então existem teólogos e teólogos. Está me entendendo isso aqui, queridos? O que é um teólogo? É um estudioso da palavra de Deus. Eu sei que é meio que arrogante falar assim: eu estudo Deus. Não dá, é impossível. A gente estuda e descobre que não sabe nada. Mas pelo menos estamos estudando. Então o que Deus falou tem um grau de complexidade. Entende o que eu estou falando? Porque você tem que comparar uma coisa com a outra. Você não pode sair falando, queridos. Ah não, isso quer dizer isso. Não, não pode. Tem um grau de complexidade. Então por isso que vocês pregadores, vocês pesquisam, vocês estudam, vocês se preparam, até para a sua célula. Tem tantas bobagens sendo ditas por aí, que Deus nunca as falou, que Deus nunca disse, o que muita gente está dizendo. Então o que Deus falou tem um grau de dificuldade. O que Deus fala, não. O que Deus fala, meu irmão, por exemplo, eu estou aqui pregando, você está ouvindo Deus. Quem pode dizer que você não está ouvindo Deus? Ninguém pode. Por quê? Porque você tem seu espírito, e Deus fala no seu espírito. E quando Deus fala com você, você sabe que Deus falou. Deus está falando comigo. Quem pode falar que não falou? Amém? Pegaram isso aqui? Você pegou isso aqui, entendeu? Deus falou comigo. Falou o quê? Falou assim, assim, assado. Aí o pregador fala: mas eu não falo isso. Você não falou isso, pregador, mas Deus falou comigo. Então o que Deus fala é muito simples. Não tem complexidade nenhuma. Mas o que Deus falou tem complexidade. Porque você tem que respeitar. E na Bíblia nós temos as duas posições. As duas posições. Quando Deus fala com você, o que você faz? Obedece. Mas a maturidade se dá no entendimento do que Ele falou. Aparece alguém aqui inventando um monte de coisa para você, e você acredita e faz besteira, e acaba desagradando a Deus. Porque a fé, gente, é pelo ouvir. A fé é pelo ouvir. Na hora que você ouve Deus falar com você, fé. Mas o entendimento vem pela maturidade de aprender de Deus.
de conferir como os cristãos bereanos. Os cristãos bereanos conferiam. Eu até acho os cristãos bereanos muito crica. Acho que crica demais. Porque o Paulo ia pregando e eles ficavam ali assim, ó. Peraí, Paulo, peraí. O Paulo ia pregando e era o Paulo, né, irmãos? E eles ficavam ali, consultando vírgula por vírgula. O que os cristãos bereanos queriam? O que Deus falou. Então tem aquelas coisas que Deus falou e tem aquilo que Deus está falando. Entendeu? E aquilo que Deus está falando, eu não posso falar contra, querido. Está entendendo? É essa divisão que você tem que fazer. Você não tem que ouvir o teólogo, não tem que ouvir o estudioso. Você tem que ouvir Deus. Entendeu? Mas não ignorar que a gente precisa aprender. Hoje você entende muitas coisas da sua vida porque você praticou aquela aprendizagem. Está entendendo? Então Deus falou, isso tem complexidade, mas Deus fala, isso gera fé. O que gera fé não é o que Deus falou, o que gera fé é o que Deus fala. Por isso que a fé é pela pregação. Quem está pegando isso aqui? Está entendendo isso aqui? A fé é pela pregação, é pelo que Deus fala, é pelo que Ele falou. Amém? Tudo bem com vocês aí? Então, eles fugiram da referência, fugiram do lugar da Escritura. Eles estão perdidos agora. Mas Judá também está. Judá é mais responsável, porque Judá, eles estão em rebelião a Deus, mas eles têm a palavra lá. Eles têm lá um sacerdote verdadeiro. Porque nesse tempo aqui, os sacerdotes aqui eram falsos, não eram verdadeiros sacerdotes. Era qualquer um. E naquela época, aqui desse tempo, não podia ser qualquer um. Só uma pessoa, só uma tribo poderia ser sacerdote, que poderia ser um pregador, um ministrador. Só uma tribo, a tribo de Levi. Só eles poderiam. Amém até aqui, irmãos? Tudo bem até aqui? Então, Judá também é corrigida. Como eles aqui são corrigidos? Do mesmo jeito que eles aqui são corrigidos. E aí eu quero ver com vocês alguma coisa aqui com relação a esse entendimento que eles perderam. Esse entendimento, vamos ver de novo esse versículo 1 e esse versículo 2, e vamos aprender para que a gente não caia no mesmo erro. A ideia que eu quero defender é a mesma ideia do capítulo 4 ainda, né? Sem conhecimento de Deus, agiremos contra Ele. Diga isso, sem conhecer a Deus, eu agirei contra Deus. Isso está claro? Sem o conhecimento de Deus, a minha ação vai ser contra, queridos. Vai ser contra Deus, mesmo que você esteja bem intencionado. Você será responsabilizado. Então, sem o conhecimento de Deus, sem o entendimento das coisas de Deus, eu agirei contra o próprio Deus. Então essa ideia, desde o capítulo 4, que eu estou vendo com vocês. Então vocês viram aí no versículo 1, olha só, de novo, olha. Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo, sarar Israel, a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria. Diga Israel, Efraim, Samaria. Deus está se referindo ao mesmo grupo de pessoas. Quando ele fala Israel, Efraim, Israel é a nação toda. Quando ele fala Efraim, ele está se referindo à tribo da onde veio o primeiro rei. O primeiro rei para esse povo veio de Efraim. E quando ele fala Samaria, ele está se referindo à capital de Israel. A capital de Israel. E que ainda vai ser famosa com o passar do tempo ainda. Mas vai ser uma mistura terrível. Então ele está se dirigindo a essas pessoas. A essas pessoas. E aqui nós vamos listar aqui 2 pecados. Aqui tem 2 pecados, irmãos. O roubo e a falta de temor a Deus. Diga o roubo e a falta de temor a Deus. Veja aí, olha só. Praticam falsidade, por dentro há ladrões, e por fora rouba a horda de salteadores. Horda de salteadores, sabe o que é? É igual um covil de ladrões. Ou seja, não tem para onde fugir. O que o profeta está falando? Olha, veja se não parece os dias de hoje. O que o profeta está falando? Falando assim, ó. Dentro das casas tem gente assaltando, mas lá fora também. Você não tem para onde correr. Não parece hoje em dia? Não parece que você está aqui em Suzano hoje? Ou você é roubado nas lojas,
na esquina, na pastelaria, no restaurante, no mercado. Isso quando o cara não aparece, bota a mão para a cabeça e rouba seu celular. Veja que não estamos... Está vendo que o mundo não muda? A gente evolui tecnologicamente, mas a questão da humanidade é a mesma. Por exemplo, acabamos de ter um triste acidente agora aéreo, sim ou não? Acabamos de ter agora. Você sabia que 99% dos acidentes são falhas humanas? Que raramente existe falha mecânica? Raramente existe falha instrumental? Sabia disso? Por quê, gente? A gente evolui na tecnologia, só que o homem é o mesmo cara pálida. O homem é o mesmo sem vergonha. Dorme no volante, bebe antes de dirigir. Não é assim, irmãos? A tecnologia, ou seja, nós temos em nossas mãos hoje uma bomba atômica. Eu vou dirigindo por aí, você vê cada caminhão. Irmãos, dá para matar a gente 7 vezes. Então assim, evolui a tecnologia, mas o ser humano não evolui. Sempre as mesmas práticas, irmãos. As mesmas rebeldias. As histórias vão e vêm, mas o humano, ele está piorando. Quando eu falo para vocês que politicamente a gente pode até melhorar. A gente pode até melhorar a nossa salubridade, nossos esgotos, nossa educação, pode até melhorar. Mas o caráter humano, diz a Escritura, que vai piorar, irmão. Não se engane. Eu não sou pessimista não, eu sou pelo contrário, até otimista. Mas o caráter humano vai ser cada vez mais amante de si mesmo. Aqui, são roubados dentro de casa e fora há um covil de ladrões, uma horda de salteadores. É uma quadrilha, meu irmão. Não tem para onde correr, você que não vigia não. Você que não abre bem seus olhos. Então o profeta, desde essa época, ele denuncia. Ele denuncia, verso 2. Não dizem no seu coração... Olha o verso 2, que tremendo. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. O que quer dizer isso, pastor? Não estou entendendo. Olha para mim. Olha bem o que ele está querendo dizer. Não vai acontecer nada. Pode continuar. Não vai acontecer nada. Esse povo... ele não colocou no coração que Deus conhece tudo. Ou seja, eles colocaram no coração que Deus não vai fazer nada mesmo. Pegaram? Pode continuar como está. Pode levar essa vida dupla. Pode ser aí, pode continuar sendo agente secreto. Crente na igreja e lá fora qualquer um. Pode continuar assim. Pode continuar assim com a sua namorada. Pode continuar assim com o seu namorado. Pode continuar traindo a sua esposa. Não vai mudar nada. É isso, Deus não está vendo. Eles não colocaram. Olha, não dizem no coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os seus próprios feitos os cercam. Acham-se diante da minha face. Tudo que eles fizeram, estão diante da minha face. Como se fosse agora. Eu estou vendo tudo, eu conheço tudo, eu sei de tudo. O que é isso? É a onisciência de Deus, irmão. Só que esse povo, gente, convenceu. Um dia eu estava conversando com uma pessoa e alguém disse assim: eu aprendi a bloquear meu pensamento. Isso quer dizer, não, quando eu peco eu bloqueio. Eu falei, como é que você consegue isso? Eu consigo, eu bloqueio. Eu erro, eu bloqueio. É mesmo? Eu falei, rapaz, isso é bem safado, hein? Você fala isso na cara mais lavada assim? Eu bloqueio. Eu esqueço. Passou 3 dias, eu esqueci já. Eu falei, rapaz, é isso aqui, irmãos. Isso eu conversei com uma pessoa faz 3 semanas atrás. Colocaram no coração que Deus não vê. Deus não sabe. Gente, sabe, o ateu pior, vou repetir. O ateu pior não é aquele que nega Deus. Que fala Deus não existe. Não é esse o ateu pior. O ateu grave é aquele que, sabendo que Deus existe, vive como se Deus não existisse. Entenderam? O pior ateu não é aquele que fala assim, não crê em Deus. Não. O pior ateu, e é ateu também,
São aquelas pessoas que, sabendo da palavra de Deus, conhecendo Deus, vivem uma vida como se Deus não fosse fazer nada. É isso daqui, queridos. Eles assentaram nos corações dele que Deus não está nem aí, que nada vai acontecer, que é assim desde que o mundo é mundo, que é assim desde que o mundo existe. Vocês nunca ouviram essa frase? Melhor, vocês nunca falaram isso para você? Eu já falei isso para mim. Você acha que eu sou santinho? Você acha que eu sou perfeitão? Que nunca bate umas minhoquinhas na minha cabeça, não. Ah, meu, pode que bate, viu? Pode ter certeza. Então aqui tem roubo e falta de temor a Deus, queridos. Diga roubo e falta de temor a Deus. Eles não respeitam o Senhor. E assim, eu não gosto muito de falar a palavra Deus, sabe? Porque Deus, o budista fala, o islâmico fala, o shintoísta fala. A gente tem que aprender a falar o nome dele, Jesus Cristo. Deus é o Senhor Jesus Cristo, irmão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É Deus. O nosso Deus tem nome. Nenhum outro Deus tem nome. O nosso Deus tem nome. Jesus Cristo é o nome dele. É a Ele que você rende graças. É a Ele que você rende louvor. É por causa dele que você está aqui. Então, o roubo e a falta de temor. Verso 3 e 4 agora. Malícia, mentira e adultério. Olha o verso 3 e 4. Com sua malícia, alegram ao rei. E com suas mentiras, alegram aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que somente encerra de atiçar o fogo, desde que sovou a massa, até que seja levedada. Então, malícia, olha só, o rei fazia marketing disso. A maldade do povo, a safadeira do povo, era uma forma de alegrar o rei ficava feliz, gente. Os príncipes aqui, meu irmão, não é príncipe filho do rei. Príncipes aqui não são pessoas filhos do rei. Príncipes aqui é principal. Pensaram isso aqui? Ó, príncipes é de principal. São pessoas nobres, pessoas principais do palácio. Não são só filhos de reis. Que nem tinha muito também, mas são pessoas de uma certa capacidade, de uma certa influência, os principais. Então, a pecaminosidade, as falhas, os erros, as sacanagens, tá me entendendo? Você tá me entendendo? Alegrava o rei ficava feliz com a safadeza, com esses roubos aí. E aí vem essa parábola, né? Essa metáfora. Todos eles são adúlteros. Então, malícia, adultério e mentiras, com suas mentiras. Semelhante ao forno aceso pelo padeiro, que somente cessa de atiçar o fogo, desde que sovou a massa, até que seja levedada. Ele vai usar essa metáfora várias vezes aqui na frente. Várias vezes aqui na frente. Eu vou esperar chegar mais para frente, para a gente falar sobre isso. Mas então, alegrava o rei. Verso 5. No dia da festa do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com o excitamento de vinho, o excesso de vinho. Excitados pelo vinho, fermentado pelo vinho. E ele deu mão aos escarnecedores. No dia da festa, o que era isso? Nas festas de aniversário. Naquelas festas, palavra de hoje, vai, as baladinhas. Só que era no palácio. No aniversário do rei, aniversário da rainha, aniversário do príncipe, aniversário do filho, aniversário daquele. Era um motivo de embriagar-se. Só que eles se embriagavam tanto que andava de mãos dadas com os escarnecedores. O profeta está denunciando isso. Verso 6. Porque prepararam o coração como um forno. Olha o forno de novo aí. A metáfora do forno, tá bom? Tem 3 palavras metafóricas aqui. Tá bom? Tem 3 palavras aqui. É o forno, o pão, o padeiro e a pomba. Eu acho que a gente não vai chegar em todas elas hoje. Mas vamos ver aqui o forno. Então, verso 6. Porque prepararam o coração como um forno. Enquanto estão de espreita toda noite, dorme o seu furor. Mas pela manhã arde como labaredas de fogo. Todos eles são quentes como um forno, verso 7. E consomem os seus juízes. Como um forno. Todos os seus reis caem, ninguém há entre eles que me invoque. Vou falar sobre o forno agora aqui. E, gente, bom, não sei se você teve experiência com forno. Quando eu era criança,
eu lembrava que os meus pais, eles preparavam o forno. Você põe a lenha no forno, você mete madeira no forno, taca fogo e aquece. Sabe como é que você sabe que um forno está bom? Os antigos sabem aqui, os mais antigos? Uns sabem. Sabe o que fazia? Você pode pegar, você abre o forno, tira toda aquela cinza, tira toda aquela brasa, tira tudo aquilo, põe para fora. Você pega um papel, uma palha, um palho de fósforo, põe no forno. Tá certo, Celso? Isso mesmo? Põe no forno. O que acontece dentro do forno com aquele palho de fósforo? Acende de novo. O que acontece com a palha? Pega fogo. Se você aquecer o forno, você colocar ali uma palha e não pegar fogo, o forno não está pronto. Entenderam? Se você colocar ali um papel e não pegar fogo, o forno não está pronto. Mas o que esses caras aqui faziam? Eles faziam em excesso. Olha de novo para o versículo 4 aí. Olha no versículo 4. Todos eles são adúlteros, semelhante a um forno aceso pelo padeiro, que somente cessa de colocar fogo depois que sovou a massa. Ele bota fogo lá, prepara tudo, o fogo comendo, fogo pegando, fogo pegando, fogo pegando, fogo pegando. Quando está na hora ali, quando a massa leveda, fermenta, e fermento aqui é negativo. Fermento aqui é negativo. É o mundo te fermentando. São as coisas que te cercam, te inflando, te inflamando. Ele espera até a última hora, o fogo está a ponto de bala. Versículo 6. Porque prepararam o coração como um forno, enquanto estão à espreita toda noite, dorme o seu furor. Olha só, eles estão à espreita toda noite, eles dormem. E quando acorda pela manhã, ainda estão ardentes ainda. Eles estão acesos. O que quer dizer? Eles dormem e acordam acesos, quentes, prontos para fazer o mal. Pegaram isso aqui? Tira um pouco do ganho aí, Adão. Estão prontos a qualquer hora. Eles treinam fazer o mal. Eles treinam prevaricar. Eles treinam adulterar. Mesmo quando dormem e acordam, eles estão prontos. Preparam o coração como um forno, enquanto estão de espreita. Toda noite eles dormem, eles não perdem sono não. Dorme o seu furor, mas pela manhã, está lá o furor, está lá a ira, a vingança. Verso 7, todos eles são quentes como um forno, e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, e ninguém há que me invoque. Isso daqui, ele está mencionando ao assassinatos. São assassinos. Sabe o que está querendo dizer aqui? Você pode dar um pulinho comigo lá em 2 Reis. 2 Reis, por gentileza. 2 Reis, volta para trás na sua Bíblia aí, o capítulo de número 15. Em 20 anos, eles tiveram mais de 5 reis, eles matavam os reis. 2 Reis, capítulo 5. Capítulo 15, desculpem. A partir do versículo 8, capítulo 15, a partir do versículo 8. Olha que povo terrível. É isso que o Oséias está denunciando ali. Olha só. A partir do versículo 8. No 38º ano de Azarias, reis de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel em Samaria. Quantos meses? Mataram o rei. Mataram o rei. Verso 13. Salom, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano de Uzias, que era de Judá. Reinou durante o quê? Mataram o rei. Mataram o rei. Verso 17.
Desde o 39º ano de Azarias, rei de Judá, Manaém, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel. E reinou o quê? 10 anos. E aí vem o versículo 27 também. Em 20 anos de história, eles mataram 4 reis. Mataram mesmo. Volta para Oséias lá para você entender isso aqui. Olha o verso 7. Todos eles são quentes como um forno e consomem os juízes, corrompem os juízes. Todos os seus reis caem. O profeta está falando, vocês são assassinos. Vocês se rebeliam contra as autoridades. Por isso que vocês estão onde vocês estão. Por isso que vocês vão ser levados escravos. Gente, rebelião leva a gente à escravidão. Vamos repetir isso? Diga rebelião. Diga fará de mim escravo. De novo, diga rebelião fará de mim um escravo. Não escravo da chibataba, sabe o que é? Fique em paz. A Isabel lá, a princesa Isabel já libertou você, fiquem tranquilo. Mas, gente, rebelião, insubmissão, faz de nós escravos. Eles vão para a escravidão, daqui a mais ou menos 100 e poucos anos. Aquele capítulo 15 que nós lemos agora, vai mostrá-los indo para a escravidão. Amém? Está entendendo isso aqui? Eles assassinavam em 20 anos mais de 4 reinados, enquanto em Judá, um rei só reinou 59 anos, irmãos. Um rei só em Judá. Eles respeitavam. Em Judá, só teve uma dinastia, só de Davi. Aqui, em Israel, 19 dinastias. Ou melhor, 19 reis. 19 reis. Se eu me recordo agora, mais de 5 dinastias. Eles matavam os reis e colocavam outro lugar. Lá em Judá não, em Jerusalém não. Sempre foi a descendência de Davi. 20 reis, todos da descendência de Davi, de Judá. Aqui não, 19 reis, porque eles foram levados cativo antes de Judá. Então aqui o Oséias está denunciando, vocês matam os próprios reis de vocês. Vocês entram em conchavo com o Egito, entram em conchavo com a Assíria, com a Filistia ou com a Síria, e vocês assassinam. Amém? Mais um ponto aqui, aí eu finalizo. Verso 8. Efraim se mistura com os povos, é um pão que não foi virado. É um pão que não foi virado. Diga mundanismo. Pastor, o que quer dizer isso? Efraim se mistura com os povos, é um pão que não foi virado. Outra metáfora, diga o pão, diga o forno e o pão é. Então, Efraim, meu povo, é um pão que não foi virado. O que acontece, irmã, se você não vira o seu bifinho lá? Queima e o que mais? Queima o que mais? Não. Ô, minhas irmãs, vocês vão passar vergonha aqui hoje, hein? Põe a sua frigideira em fogo alto, bota o bife lá. Ele vai queimar por baixo e ficar cru por cima. Não é nem bom para comer e bom para nada. Você come? Agora imagina o bolo, meu irmão. Sabe o que o profeta quer dizer? Vocês se misturam com esse mundo, vocês nem assam, porque queimam, e ficam cru. Não serve para nada. Sabe o que o profeta aqui está denunciando? Inutilidade. Queridos, o mundanismo, se você é um mundano, você não serve nem para Satanás e nem para Deus. Pode ter certeza disso. Por isso que um servo de Deus, quando larga a casa de Deus, quando se afasta, o diabo tenta matar você o quanto antes, porque você pode voltar. É a mesma ideia que o apóstolo João escreve lá em Apocalipse. Visto que vocês não são nem quentes e nem frios, o que Deus fala ali? Vomitá-los-ei da minha boca. Ele fala assim, Efraim, Israel, meu povo, é um pão que não foi virado. Se não foi virado, queimou. Mas quando você bota o dedo, está cru. Entenderam?
É a mistura, meu irmão. Você não é nem de lá e nem de cá. Diga para o seu vizinho, não se misture, meu irmão. Que você seja um cristão de verdade. Quem está pegando isso aqui hoje? Quem está entendendo isso aqui? Irmãos, esse papo de você ser um crente descolado, eu até aceito que você seja um cara descolado, intelectualmente. Tudo bem. Um cara descolado no lazer, no esporte, tudo bem. Mas descolado no caráter, diga não. Mais forte, não. Deus não aceitará você, meu irmão. O Senhor Jesus não andará contigo. Cuidado com essa filosofia de ser descolado. Porque você não terá parte nem no reino de Deus e nem no reino do diabo, querido. Nem do império do diabo. É inútil. É isso que o profeta está aqui denunciando. Meu povo é um pão que não foi virado. Queimou e está cru. Queimou e está cru. Vamos acordar, irmãos. Nesse século que nós estamos. Vamos despertar. Porque é um texto que parece que foi escrito para nós. Você lê, você não pega isso assim nos seus olhos. Mas é isso que ele está falando. Olha o versículo seguinte. Estrangeiros lhe comem a força. Olha o verso 9. Os estrangeiros, aquelas pessoas com quem eles se misturaram, comem a força deles. E eles não sabem. Também as cãs já espalham sobre ele. Os cabelos brancos aparecem. E ele não sabe. Gente, os anos vão passando. E eles não estão percebendo. Olha para mim aqui. Olha para cá. Eles não percebem. Os cabelos estão ficando brancos. E eles não estão vendo que estão mergulhados na sujeira, na imundice. Os estrangeiros comem as forças deles. Usam as forças deles. E eles não percebem, irmãos. A vida passa por entre os dedos. E eles não percebem. É assim a pessoa misturada. É assim o servo de Deus que se mistura. Você não tem turma, não tem bando. Você não tem equipe, você não é nem de lá nem de cá. Porque você vem aqui, se sente pressionado, apanha da palavra. É igual alguém chegou para mim e falou assim: pastor, você viu, como é que fulano de tal consegue falar isso, hein? Ah, consegue falar isso porque não quer compromisso com Deus, ué? Não quer compromisso com Deus. Diga compromisso com Deus. Diga compromisso com o Evangelho de Jesus. Diga compromisso com a palavra de Deus. Você está entendendo, irmão? Compromisso. O nosso Deus é um Deus de compromisso. Hoje as pessoas não querem mais ter compromisso, irmãos. Vocês estão percebendo isso? Não há mais compromisso, não há mais palavra, irmãos. Não há mais palavras. As pessoas não empenham mais palavra porque nem tem mais palavra. Falam uma coisa querendo dizer outra. Dizem sim querendo dizer não. Dizem não querendo dizer sim. O tempo passa. Os cabelos ficam brancos, as forças se esvaem e parece que não fez nada e nem percebe. Nem percebe. Eles não sabem. Verso 10. A soberba de Israel abertamente o acusa. Todavia não voltam para o Senhor, seu Deus, nem o buscam. Nem o buscam. Porque Efraim é como uma pomba tola, gente, uma pomba idiota. Sem entendimento, chamam o Egito e vão para onde? Olha que idiotas. Eles chamam o Egito, mas vão para a Síria. Pomba aqui é sinal de tolice, de imprudência, de tolice. Nem buscam. Agora vamos destacar apenas aqui o Senhor reclamando de que se afastaram dele. Aí eu encerro. Olha só. Não voltam para o Senhor. Verso 13. Ai deles, porque fugiram de mim. Porque se rebelaram contra mim. Fim do versículo 13. Falam mentiras contra. Verso 14. Não clamam a mim. Fim do verso 14. Mas contra mim se rebelam.
Verso 15: adestrei e fortaleci seus braços, no entanto, maquinam contra mim. Eu vou ler isso aqui de novo para vocês. O versículo 10: não voltam para o Senhor. Não voltam para o Senhor. Verso 13, no começo: porque fugiram de mim. Meio do verso 13: porque se rebelaram contra mim. Fim do verso 13: falam mentiras contra mim. Verso 15: maquinam contra mim. Gente, olha para mim aqui agora, por gentileza. Olha, gente, um Deus tão grande, tão poderoso, tão viçoso, reclamando de que o povo não quer saber dele. Isso não coloca temor no seu peito, irmãos? Esse povo não quer saber de mim, se revoltam contra mim, fugiram de mim, se rebelam contra mim, mente contra mim. Deus poderia muito bem viver sem eles, irmãos. Deus poderia muito bem ser feliz sem eles. Deus poderia muito bem ser feliz sem você e sem mim. Mas Ele quer você. Ele quer a mim. Ele quer que você seja um pão virado. Você entendeu? Cozido, assado corretamente. Ele não quer que nós sejamos um bolo que não foi virado, um pão que não foi virado. Ele não quer você e eu inútil. Ele não quer você e eu inúteis. Ele reclama a sua presença, a sua atenção, o compromisso com você. É um povo que não tem entendimento, é um povo porque não compreende Deus, agem contra Deus. E o capítulo 8, castigos terríveis virão. Sem entendimento de Deus, sem conhecimento de Deus, tudo o que você fizer vai ser contra Deus. Entenderam isso? Então que nós não nos rebelemos contra Deus. Que nós não mintamos para Deus. Fala a verdade, porque primeiro não se engana a Deus. Não pensa que Deus ignora as coisas que acontecem. Deus sabe de tudo e quer saber de tudo. Ele se importa, Deus se importa, o Senhor se importa. Então que nós prossigamos, como o capítulo 6 disse, em conhecer ao Senhor. Que nós conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que nós deixemos o roubo, a mentira, a rebelião, o engano, o assassinato, o mundanismo. Que nós deixemos a mentira, que deixemos o roubo, que deixemos a prostituição. Que paremos de nos unir com o mundo, irmãos, mas que estejamos unidos com Deus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos agora. Eu gostaria que você abrisse seu coração e que você falasse com o Senhor, que você confessasse: Senhor meu Deus, estou andando sem compromisso. Eu estou vivendo, Senhor, de forma descomprometida. Eu não estou andando como o Senhor quer que eu ande. Abra sua boca